Preparem-se para o bate-papo de hoje, vai ser incrível. A gente vem fazendo um trabalho aí em prol de trazer bons conteúdos, né, para os nossos clientes, nossos seguidores e todos que estão com a gente. E tenho certeza absoluta que o tema de hoje ele é magnífico e vai ficar marcado aí com certeza para as pessoas que estiverem assistindo. Então, agradeço aí a sua participação, viu? Eu que agradeço pelo convite, obrigado. Falar de emoção, falar de gestão emocional é uma coisa sempre muito bacana e levar conhecimento para outras pessoas também é bem gostoso, é bem legal, é bem proveitoso, né? Então acho que dá para a gente fazer um bate-papo bem proveitoso aqui. É isso aí. E para quem está chegando aí e não sabe muito o que está acontecendo, hoje a gente convidou a Célia de Prado para falar com a gente sobre gestão das emoções para os empreendedores. E na verdade este assunto ele hoje é voltado mais para o empreendedor, mas com certeza ele abrange muita gente, né, Célia? O tema ele tem um leque muito grande, até mesmo para a pessoa que quer conquistar ou que está lutando por qualquer outro objetivo, né? A gestão da emoção, ela acaba sendo útil para qualquer pessoa, né? Qualquer pessoa pode fazer um bom uso dessa gestão, porque traz muitos benefícios. Nós vamos falar dos benefícios, das influências, e qualquer pessoa que queira ter sucesso, que tanto na vida profissional, independente dela ser empreendedora, dela ser autônoma, dela ser funcionário, a gestão emocional, ela sempre vai colocar você num destaque, né? Ela sempre traz uma vantagem para o profissional. A gente consegue desempenhar a nossa função profissional muito melhor quando a gente administra melhor nossas emoções, quando a gente consegue dividir, consegue separar o que é o profissional da emoção, dos problemas, das dificuldades e problemas e dificuldades, convenhamos que a gente tem de Célia, a gente atende muitos empreendedores de todos os cantos do Brasil, né? E muitos, assim, devido a toda a dificuldade, acredito que não só do país, mas do mundo, que a gente ainda está enfrentando essa pandemia, e também, entre outras crises que ocorreram, né, no meio do caminho, muitos empreendedores, muitos empresários, né, ficaram abalados. Até porque quando existe atrás de todo CNPJ existe um CPF, né? Então, toda preocupação que tem a empresa, a pessoa física dorme e acorda com ela, né? Então, o nosso bate-papo é voltado, né, a este assunto. Então, você que está assistindo, fica até o final. Depois, não se esqueça de conhecer mais o trabalho da Célia, que é magnífico. Eu já provei do trabalho, então eu tenho certeza aqui do que eu estou falando. É muito bom. Célia, conta pra gente um pouquinho. Eu fiz uma cola aqui, mas eu não estou conseguindo achar no celular. Conta pra gente um pouquinho da sua graduação. Eu tenho aqui um pouquinho também, mas conta pra gente aí um pouquinho da sua graduação, o que você vem fazendo do seu trabalho, o que você está buscando para a gente poder conhecer melhor e a gente entrar nos tópicos aqui, nos 4 tópicos que a gente combinou. Bom, eu sou formada em psicologia, pós-graduada em transtornos alimentares, pós-graduada em ansiedade, especialista em terapia cognitivo-comportamental. E hoje eu atuo, minha linha de frente é atuar com ansiedade e emagrecimento. Então, essa gestão das emoções, ela vem aplicada, né, a inteligência emocional aplicada ao emagrecimento, aos transtornos de ansiedade, que é muito complicado, e normalmente quem tem transtorno de ansiedade tem dificuldade com o peso, tem dificuldade com a comida. Então, hoje o foco do meu trabalho é ajudar as pessoas que têm uma alimentação mais emocional para que elas tenham uma alimentação livre das emoções, elas consigam aderir a uma alimentação saudável e, com isso, emagrecer de forma tranquila, se assim for a vontade da pessoa,
né? E controlar a ansiedade, que é um dos maiores problemas emocionais que a gente tem no Brasil. Brasil, segundo a Organização Mundial de Saúde, o Brasil lidera o ranking de pessoas ansiosas. Então, assim, né? Tem bastante trabalho para ser feito aqui. E às vezes a pessoa ela não consegue entender ou ela entende, mas não consegue buscar ajuda. Existe uma explicação para isso? Algumas pessoas elas têm resistência porque ainda, né, a nossa cultura não é uma cultura muito voltada para prevenção, principalmente em saúde mental. Quando se fala em saúde mental, a maioria das pessoas já pensa naquelas pessoas que estão num nível muito elevado em situações bem críticas. E a saúde mental não, a gente pode atuar como forma preventiva. Então, muitas pessoas elas têm ainda essa resistência pela falta do incentivo, pela falta do conhecimento. E ainda existe o estigma, né, de que psicólogo, psiquiatras são para pessoas doidas. E pelo contrário, né, quando é um trabalho preventivo, ele vai trabalhar justamente para que a pessoa não perca, né, não perca a sua saúde mental, não tenha a sua saúde mental prejudicada. É o controle, né? Porque quando a pessoa ela faz essa prevenção, com certeza tudo da forma que ela vai agir dali para frente vai ser de maneira mais consciente, mais responsável, porque ela está controlada, né? E isso é muito, muito interessante. No empreendedorismo, isso é muito importante, né, para os líderes, porque quando a pessoa ela tem uma certa responsabilidade por outras pessoas, existe também aquele peso nas costas, né? Que a pessoa fala, poxa, não, o meu negócio não está indo legal, mas por trás eu tenho 10 pessoas que precisam do trabalho, eu tenho minha família que eu sustento há mais de 20 anos desta forma. Se eu não conseguir manter a minha empresa, o que, que eu vou fazer? Do que eu vou viver? Né? Então, eu acredito que por trás de todo esse trabalho e antes de qualquer pensamento, o ideal seria essa prevenção, né? De conversar com um profissional para poder ali descarregar algumas energias negativas também, que às vezes a pessoa carrega, né? Na verdade, a clareza, né? Quando a pessoa ela lidera outras pessoas, principalmente quem lidera outras pessoas, ela precisa ter uma clareza muito grande do que é pressão, do que é estresse, do que é ansiedade, saber separar, saber identificar e principalmente quando ela trabalha isso consigo, quando ela aprende a identificar suas próprias emoções, ela tem uma facilidade maior em lidar com as emoções dos seus liderados. Então, o líder ele tem um papel importante de manter o controle, manter a positividade entre os seus liderados. Então, ele saber administrar isso, reconhecer, ter um autoconhecimento muito profundo, isso facilita muito esse trabalho. E diminui a pressão, né? A pressão, porque ser empreendedor não é fácil, ser líder não é fácil. É verdade. Antes da gente iniciar aqui o primeiro tópico, eu gostaria de agradecer aqui algumas pessoas que estão presentes, tá? Andréa de Pádua, nossa contadora, muito obrigado pela presença e muito obrigado por ter fundado a Uniconte Contabilidade, porque hoje a gente está aqui graças a esse trabalho. Rafaela Oliveira, Davi, o Jadson Freire, Nath Felipe, Gleide, o Fred, obrigado Fred pela parceria. Irene, a Sol, Camila, obrigado mesmo. No decorrer do tempo, pessoal, vocês podem fazer as perguntas que vocês quiserem. Eu estou aqui controlando com outro aparelho, tá? Então, se eu olhar para o lado, se eu olhar para baixo, não reparem que é porque eu estou procurando aqui interagir com vocês, tá? Célia, então vamos para o nosso primeiro tópico, então, falar sobre o que é gestão da emoção. Às vezes a pessoa leu o nosso convite, está aqui na live, mas não entende 100% do que se trata. Então, vamos atualizar essas pessoas. O que é gestão da emoção? Gestão da emoção nada mais é que a capacidade da pessoa em gerir tanto o seu autoconhecimento, domínio próprio, o autocontrole, entender as suas emoções, desenvolver habilidades em lidar com essas emoções. Então, uma pessoa que adquire
gestão das emoções, ela desenvolve muitas habilidades que vão colocar ela numa situação muito mais favorável para tomar decisões, para desenvolver a capacidade de autocontrole, desenvolver a capacidade de administrar suas próprias reações, tomadas de decisão. Então, a gestão das emoções, ela coloca a pessoa como dona de si, né? Eu costumo dizer que a gestão da emoção, ela liberta a gente para tomar mais importantes, para decidir, para ter clareza sobre, né, o que a pessoa deseja, o que a pessoa quer e quais são as suas capacidades, né, onde ela pode melhorar. E isso facilita muito também o processo no empreendedorismo. Quanto maior a capacidade da pessoa em administrar suas próprias emoções, sua tensão, seu estresse, maior vai ser a capacidade dela em liderar as pessoas e empreender, em tomar decisões, em ter escolhas mais assertivas. Ela vai aprender muitas habilidades que vão facilitar esse processo de empreender e de lidar com pessoas, liderar pessoas principalmente. E quando o líder, o empresário, o empreendedor, ele já existe um sucesso de natureza. Quando ele faz isso, a tendência é melhorar até mesmo os resultados, né? A gestão das emoções, ela sempre possibilita a pessoa ter uma alta performance no comportamento dela. Então, se ela tem pontos fortes, se ela tem pontos positivos no comportamento dela, ela ter essa capacidade de gerir suas reações, suas emoções, ela desenvolve uma habilidade muito maior de alcançar o alto desempenho, o alto desenvolvimento, a alta performance. Tudo isso é resultado de uma boa gestão. Muito bom, interessante. E às vezes a gente trabalha no dia a dia, nem percebe que precisa, né, de ter este controle, porque muitas das pessoas, hoje, a maioria das pessoas no geral, né, por mais que nós estamos falando de empreendedores, a maioria das pessoas em geral não enxerga que é uma necessidade, né, o trabalho de terapia, de psicologia, né, estar conversando com um psicólogo. E tem muitas pessoas que têm o preconceito, igual você mesma falou. Poxa, psicólogo é coisa para doido. Eu não sou doido, eu não sou louco, né? Você já ouviu isso ou não? Demais, demais. E às vezes, até quando o psicólogo também encaminha a pessoa para um psiquiatra, por exemplo, não significa que ela tá louca, significa que tem que fazer uma prevenção, né? E nós somos muito estimulados na faculdade a fazer o trabalho preventivo. Preventivo sempre vai ser muito mais barato. Você cuidar, você desenvolver habilidades sempre vai ser muito mais barato do que você trabalhar de forma curativa. Então é muito mais fácil você aprender formas de lidar com o estresse, com a ansiedade, do que você ter que tratar um estresse e uma ansiedade de forma crônica, porque elas vão evoluindo. Nenhuma doença mental inicia do nada. Ela inicia com essa pressão, com essa falta de habilidade em lidar com as dificuldades, a intolerância às emoções mais desconfortáveis. Então, a inabilidade em lidar com isso, ela vai se cronificando, ela vai piorando. Então, o ideal seria que a gente tivesse esse olhar mais preventivo. Quanto mais cedo a gente inicia, e aí não é uma questão de ansiedade, de estresse ou alguma patologia associada, mas o autoconhecimento, né? Você saber os seus limites, você saber até onde a sua mente pode te levar, isso te coloca em vantagem sobre muitas outras pessoas, sobre si mesmo, né? Porque o autoconhecimento liberta. Muito, é verdade, isso é legal. E assim, como que a gestão da emoção ela influencia nos negócios, né? A gente vem falando sobre isso desde o início do nosso bate-papo, mas diretamente, como que essa emoção, essa gestão das emoções, ela consegue influenciar nos negócios? Olha, ela principalmente para as pessoas que estão à frente, e elas são responsáveis pela tomada de decisão, escolhas,
facilita quando a pessoa desenvolve essa gestão, desenvolve essas habilidades, facilita nos relacionamentos que ela tenha, seja com cliente, seja com funcionário, seja com fornecedores, né? Você desenvolve uma assertividade em lidar com pessoas. Empreender envolve muita gente. Sempre que envolve pessoas, a gente está falando de emoções, né? Todas as pessoas são unidas de emoções. E todas as pessoas têm reações. Então, quanto mais conhecimento você tenha, então você vai ter uma maior clareza na sua tomada de decisão, você tem uma maior clareza nas relações, em dividir, em perceber outras pessoas, né? Até na forma de delegar para outras pessoas. Quando você está equilibrado, você tem a forma regulada, você aumenta a sua capacidade de enxergar no outro as capacidades dele, as habilidades dele. Então, você facilita muito, você amplia o seu repertório de assertividade. Então, você faz escolhas melhores, você toma melhores decisões, você consegue separar o que é o pessoal do profissional, porque no empreendedorismo isso é um desafio. A gente separar o que é profissional do pessoal. Porque as emoções, elas fazem isso se confundir. Então, você ter clareza, você conseguir reconhecer emoções, tanto de si mesmo quanto dos outros, isso facilita muito essas relações, tanto as relações de trabalho, como as relações comerciais. E a gente, esse mês, né, ele vem sendo um mês significativo, né, até mesmo para o nosso tema, que é o Setembro Amarelo, né, e a pessoa que tem a tendência a suicídio, por exemplo, começa por aí, né, começa com esse tipo de, entre aspas, distúrbios, né, mentais, correto? Começa com dificuldades, né? A pessoa tem dificuldades em reconhecer as próprias emoções, ela tem dificuldade em adequação em alguns locais, ela tem dificuldade em lidar com frustrações, com insatisfações, ela vai enxergando, ela vai desenvolvendo crenças de inadequação, de incapacidade, de fracasso, medo do fracasso, ele é muito forte. E todas essas coisas, né, distorcidas, todas essas interpretações distorcidas, vão criar na pessoa uma desesperança muito grande. Né? É lógico que no suicídio existem umas outras características muito mais profundas, mas nenhuma patologia vai começar lá grave. Né? Normalmente as patologias, principalmente os transtornos psicológicos, eles começam nas pequenas coisas. Então começam nessas dificuldades da pessoa de reconhecer quando é que ela está frustrada, quando é que ela está triste, quando que essa tristeza é algo que está se estendendo demais, quando que essa tristeza ou essa ansiedade está trazendo uma paralisação para ela, quando que esse medo é um medo exagerado que impede ela de avançar nos projetos, nos estudos. Então, sempre começa de forma sutil e vai se manifestando de forma mais agressiva. Então, por isso que é importante a prevenção. Quando teve dificuldade, corre, vai conversar com uma pessoa que entende, que vai ampliar a sua capacidade de perceber aquilo. Nem tudo que a gente percebe é verdadeiro. Nós temos muitas interpretações que elas são da realidade, dado ao estado de humor que a gente está no momento. Então, quando você está feliz, você tende a ver as coisas com muito mais positividade. Quando você tem alguma tristeza enraizada ou uma tristeza profunda, você tende a ver as coisas por uma ótica muito mais negativa. E isso vai se cronificando, então isso vai aumentando, isso vai paralisando a pessoa. E esse medo vai se retroalimentando dessa tristeza. E aí, assim, né, nos casos mais graves, a gente vai ter patologias bastante complicadas que vai impedir a pessoa de ter uma vida normal, né? De ter uma vida tranquila, de ter uma vida feliz. Livre dos problemas nós nunca seremos, mas a gente ter a habilidade em lidar com os problemas traz uma tranquilidade para a nossa vida. É verdade. O engenheiro Vitor Merca deu boa noite aí. O Kleber Ridei, que é arquiteto, nosso cliente também, muito obrigado.
boa noite. Marcos Salmeron, boa noite. Obrigado pela presença de todos. E Célia, tudo isso que a gente está falando faz muito sentido, né? E assim, a Unicom de Contabilidade, a gente tem lidado com mais de 200 clientes, né? E a maioria deles, quando a gente bate um papo, quando a gente para dialogar um pouco, a gente escuta, poxa, ou eu estou passando por uma depressão, ou eu passei por uma depressão em um certo período. E na cabeça dos empresários, porque os empresários, na maioria das vezes, têm o círculo de amizade, são empresários, eles lidam com empresários todos os dias. Então, acredito que isso está meio que ficando normal entre digamos que, essa sociedade empresarial tá sendo normal falar, poxa, eu tive uma depressão ou eu vou ter uma depressão. Mas não é normal, né? E isso que a gente está falando, essa prevenção, ela ajuda exatamente neste sentido, correto? Exato. A gente não pode normalizar aquilo que é transtorno, né? Depressão é transtorno, ansiedade transtorno. E se não tratada adequadamente, ela paralisa a vida da pessoa. Então, assim, existe tratamento, existem saídas, existem técnicas, existem muitas formas de lidar com isso. Mas a gente não pode normalizar, né? É que o ambiente empresarial ele acaba propiciando que a pessoa esteja sob forte estresse, ela tem que bater meta, ela tem que, né, ela tem que vender, ela tem que alcançar resultados. E se for um pequeno empreendedor, é pior ainda, porque ele vai acumular muito mais funções, então ele tem que fazer o marketing, ele tem que fazer a venda, ele tem que fazer um monte de coisas, e a sobrecarga traz o estresse. E existe um problema também entre a categoria, né? Eu acho que se aplica em quase todas as pessoas, mas a sobrecarga traz uma dificuldade da gente identificar e reconhecer. Não sabe diferenciar o que é estresse, não sabe diferenciar o que é a ansiedade, ela não sabe se ela está só triste ou se ela está de fato deprimida, se ela está insatisfeita ou ela está insegura, se ela está frustrada com aquele caminho que ela escolheu. Então, existe muita confusão também com essa questão de reconhecer as emoções. Nós não somos estimulados, né, a observar as emoções, a reconhecer as emoções primárias. A única emoção primária que é gritante é a raiva, né? As pessoas identificam facilmente a raiva, mas outras emoções as pessoas têm muita dificuldade. Eu posso dizer porque eu trabalho na área clínica, né, há 10 anos já. E as pessoas têm uma dificuldade muito grande de reconhecer as próprias emoções. Então, isso acaba sendo um fator bastante complicador. E quando você vai para o mundo empresarial, que tem uma pressão tão grande, essa dificuldade ela grita, porque aí a pessoa sob forte pressão, ela tem um desequilíbrio dessas emoções, que vai trazer muitos prejuízos. E eu acho muito interessante ouvir isso de ti, porque você tem os dois lados da moeda, né? Tanto a parte técnica como profissional, quanto a parte empreendedora também, né? Porque os seus projetos, além de estar dando muito certo, são grandiosos. E já faz uns anos que a gente conhece seu trabalho e a gente vem observando esse resultado, né? Então isso é muito bom. E assim, a gente está falando de como utilizar, né? Qual o benefício da gestão das emoções? Assim, existe alguns benefícios que a gente pode falar, poxa, isso acontece ou aconteceu porque a pessoa conseguiu gerir ali as emoções. Como que funciona isso? Por favor. Isso sim, né? O principal de todos eles é o autoconhecimento. Quando uma pessoa ela desenvolve o autoconhecimento, ela aumenta a capacidade dela de ter um melhor desempenho, ela aumenta a satisfação, ela tem uma clareza de qual caminho que ela deseja seguir, por onde que ela vai conduzir essa carreira, para onde ela vai conduzir o trabalho dela, a satisfação, ela vai buscar satisfação nesse trabalho, ela tem um maior rendimento, ela vai ter um alinhamento maior das expectativas, que é um desafio muito grande do empreendedor, porque a gente entra na internet, a internet é uma coisa maravilhosa, a gente tem acesso a muito conhecimento, tem acesso a muita gente,
E muita gente faz o empreendedorismo parecer fácil. E aí a gente entra, às vezes, para o empreendedorismo, passa a empreender com uma expectativa muito elevada de que tudo vai dar certo, de que o caminho ele é linear. E não é, né? O empreender é um desafio diário, tem altos e baixos, tem dias bons, tem dias ruins, como em qualquer outra situação. Mas como a internet hoje, o marketing digital, ele tem uma presença muito forte, ele faz as pessoas acreditarem que empreender é fácil. Empreender dá resultado. Dá resultado, tudo dá resultado. Não existe nada que o trabalho não alcance. Né? Não existe resultado que o trabalho não alcance. Mas o autoconhecimento traz esse alinhamento de expectativa. Né? Você saber quais são os seus pontos fracos, para que assim você consiga, né, delegar, por exemplo, né, que é uma dificuldade muito grande do empreendedor, às vezes delegar, principalmente do pequeno empreendedor. Então, são desafios diários que o autoconhecimento vai trazer. E um dos maiores benefícios que eu acredito que a gestão da emoção traga é exatamente esse alinhamento de expectativa, para você desenvolver uma tolerância maior à frustração, porque cada vitória que a gente tem, a gente passa por vários momentos de frustração, de decepção, de erro, porque a gente erra muito, né? Quando a gente começa a empreender, a gente erra o tempo todo. Por mais experiência, por mais que a gente se cerque de pessoas experientes, com orientação igual por mais que a gente se cerque de pessoas, o caminho é individual, né? Você pode dar todo tipo de orientação, a contabilidade pode orientar de todas as formas, ainda assim ter expectativas, né, frustradas, de ter erros, de escolher caminhos errados, né, de repente não dar certo aquilo que ele planejou, e aí tem que planejar, tem que voltar a estaca zero. Ter o domínio das nossas, principalmente tá tudo errado, isso é um desafio, e essa é a parte mais importante da gestão, é você saber que dá errado sim, e da onde é que a gente vai começar de novo. Qual é a solução? O que é que eu posso fazer com isso? Eu amplio a minha capacidade de percepção sobre os problemas, né? Eu passo a olhar para os problemas de uma forma totalmente diferenciada. Eu vou olhar para o problema não com foco no problema, com foco na solução. Então, eu amplio a minha capacidade de perceber o problema e de desenvolver uma capacidade criativa, que é isso também que o autoconhecimento vai trazer. Né? Um empreendedor sem uma capacidade criativa de soluções para problemas, ele vai se frustrar muito, né? Nós temos duas perguntas. Uma é do Fred. O Fred, ele perguntou, vai ser o nosso último tema, então a gente vai acabar respondendo. E a outra é do Carbares. Obrigado, Carlos, pela presença. O Carlos, ele é um dos empreendedores da Chili Beans. Então, vamos responder ele aqui. Como identificar quando a pessoa está só passando por um momento ruim e quando é caso de procurar ajuda profissional? Top, hein? Que perguntaça! Perguntona! É muito individual, né? O que significa um momento ruim? Né? Às vezes, para uma pessoa, um momento ruim sei lá, deu errado algum trabalho. É importante a pessoa avaliar e ter clareza do que o que significa esse ruim. Tá ligado a crenças de fracasso, medo de não dar certo, ou realmente, de fato, tem uma evidência de que aquilo não funcionou. Eu sempre acho que buscar a ajuda de uma visão diferenciada independe do momento que você está passando, né? Qualquer tomada de decisão, ela é desafiadora por si só, e uma visão neutra sempre vai te ajudar. Agora, o momento, qual a diferença do momento, né? Você perceber que aquilo te paralisa, é o momento de você procurar ajuda profissional. Se você percebe que não consegue... Tá perdido, né? Tá perdido. Quando a pessoa tá perdida.
paralisado, né? Não consegue enxergar solução para aquilo, porque uma coisa é você ter problema e aí você para, você vai rever todo o seu planejamento, vai rever toda a sua história, tudo aquilo que você traçou como objetivo e alinhar isso, né? Todo mundo faz isso o tempo todo. Agora, quando você não consegue ter essa clareza de como chegar à solução daquele problema, ou quais são as outras alternativas que você tem, caso algo tenha dado errado, aí é hora de observar, porque você está como um profissional vai conseguir fazer com que você amplie a capacidade de perceber isso de maneira diferente. Então, sempre que se sentir paralisado, acho que é é esse o start. Porque, assim, independente da gestão da emoção, existem outros problemas também que a pessoa pode trabalhar, né? Sempre, né? Sempre. E assim, a base sempre vai ser o autoconhecimento, né? Quais são as suas habilidades? Quais são as atitudes que você, de repente, diante de um projeto, você não está conseguindo colocar essas habilidades funcionar? Não é só uma questão de transtornos ou de dificuldades, às vezes é uma habilidade que a pessoa. Habilidades e competências são coisas que a gente desenvolve ao longo da vida. E às vezes, quando a gente não consegue fazer esse desenvolvimento sozinho, é interessante ter a visão de uma pessoa de fora que vai olhar de uma maneira neutra, né? Que vai te ampliar essa capacidade e vai ensinar para você os caminhos também para desenvolver essas habilidades, porque elas são necessárias, né? E aí o termômetro, para responder de vez a pergunta, é a paralisação. Se sentiu paralisado sem enxergar nenhuma perspectiva de solução, talvez seja o momento de ter uma visão de uma outra pessoa para ampliar essa capacidade de perceber as coisas de uma maneira diferente. Muito legal. A gente estava falando também de empreendedorismo, às vezes as pessoas acredita que, aliás, a internet ela tem uma demonstração de que empreender ele é fácil, né? E de que tudo chega de mão beijada, entre aspas, porque a gente vê muito, né? Aqueles anúncios falando, você quer ganhar 400 mil reais em 6 dias? Você quer fazer 7 milhões de reais em um mês? Assista é gratuito, o meu curso, etc. E a gente vê muito isso. E nada é fácil, né? Empreender é assim, existe uma frase bem legal que eu gosto muito, que fala que o sucesso que a gente tem, ele é do tamanho do nosso esforço. Então, se o nosso esforço foi 50%, o nosso sucesso vai ser 50%. Então, o que a gente quer para nós mesmos, né? A gente quer ser 100%? Então, vamos trabalhar 100%, né? E o empreendedorismo, ele tem muito isso. Às vezes, a pessoa passou por várias dificuldades, anos de trabalho, chegou num certo patamar que seria ali aonde ele queria chegar, e às vezes a pessoa fala, poxa, olha lá, agora é fácil, ele tem dinheiro para comprar uma câmera boa, para comprar um carro legal para fazer um vídeo, para ter um seguidor que goste do dia a dia dele, porque a vida dele é interessante, mas na verdade ninguém sabe o que aquela pessoa passou, né? De anos trabalhando, batalhando, passando por todas essas dificuldades que a gente está falando, né? Sem contar que, assim, principalmente a questão do marketing digital, elas fazem uso dos gatilhos mentais muito forte, né? Então, o gatilho da prosperidade, o gatilho da reciprocidade. Então, eu tô aqui 100% disponível para você. E aí, assim, a gente vê uma parcela muito pequena, né? Quando a gente olha na internet, principalmente, que é onde a gente tem maior acesso a outras pessoas, a gente tem uma parcela, a parcela que ela quer mostrar, né? Ninguém mostra aqui os bastidores, né? Aquilo que deu errado. Então, assim, aí a pessoa mostra aqui lá, né? As provas sociais, por exemplo. Lota a tua agenda em uma semana de curso, você consegue lotar a sua agenda, encher, fazendo não sei quantos mil num projeto.
e a pessoa não mostra o caminho das pedras, né? E a gente sabe que empreender é um caminho das pedras sem fim. E aí, assim, por isso que eu falo que a questão de alinhar expectativas é extremamente importante, porque quando a gente entra num projeto com uma expectativa, não que a gente não vai entrar com a expectativa elevada, mas a gente precisa ter alguns níveis aí, né? Eu preciso ter a expectativa mínima, a ideal e a real, né? É lógico que a gente tem um ideal de projeto, mas a gente também precisa ter clareza sobre o que é real, sobre o que é que eu dou conta de verdade. E aí, esse dar conta também vai entrar no último tópico que a gente tem para discutir, que tem a ver com o desenvolvimento. Uhum. E eu acredito que, ó, a pergunta do Fred, acho que a gente já pode entrar e que a gente já está batendo aí 35 minutos, né? Deixa eu achar aqui a pergunta dele. Cheguei aqui. O Fred, ele falou assim, ó, existe alguma técnica para praticar ou exercício? E o nosso último tópico é dicas para ter uma boa gestão emocional. Então, faz tudo a ver, né? Vamos lá. Claro que claro que é muito individual isso, né? É interessante a pessoa que quer ter um desenvolvimento maior, um desempenho maior, ela faça um mapeamento disso de forma individual, porque ela vai ter algo muito mais palpável para ela direcionar o trabalho dela. Mas existem algumas formas da gente alinhar isso e gerar, desenvolver uma habilidade com essa gestão, né? Então, assim, primeiro passo é sempre investir no autoconhecimento. Então, livros sobre comportamento, desenvolvimento humano, né? Quais são as habilidades, né? E reconhecer quais são as habilidades que o mercado exige de você, que você tenha. Isso é bastante importante. Trabalhar pontos de melhoria, né? É interessante quando a gente investe em autoconhecimento, que a gente começa a pegar aquilo que a gente não é, a gente chama de gap, né? Que é aquilo onde a gente não tem um desenvolvimento muito bom. E isso é interessante no empreendedorismo, porque assim, a gente não é bom em tudo, né? Principalmente quem é pequeno empreendedor, ele vai desenvolver muitos papéis, né? Ele tem o papel do marketing, da venda, do pós-venda, do atendimento ao cliente, de repente gerir algum outro funcionário que ele tem. Então, ele desempenha muitos papéis. E muitos papéis vão exigir da gente habilidades diferentes. Então, a habilidade do líder é diferente da habilidade daquele que vende. Então, a pessoa acaba tendo uma necessidade maior de desenvolver habilidades diferentes em contextos diferentes. Isso é interessante você perceber. Onde é que você precisa melhorar para que você foque o seu desenvolvimento em cima daquilo. E aí também tem o outro lado, né? Você descobrir quais são os seus pontos fortes. Você também tendo mapeado quais são os seus pontos fortes, você pode delegar aquilo que você não é bom. Porque existe essa coisa, às vezes a gente contrata uma pessoa e aí a gente põe a pessoa para fazer coisas que a gente é boa, né? No meu caso, você contrata alguém e põe a pessoa para fazer aquilo que você é bom. E você vai ficar lá martelando, perdendo tempo em uma coisa que você não é tão bom. Se você não tem tempo de desenvolver todas as habilidades, e aí vamos pensar que a gente não tem que fazer tudo também, né? A gente precisa saber delegar. E aí, assim, mapear esses pontos fortes é importante. Porque se o seu ponto forte é vender, para que você vai ficar fazendo a parte financeira, a parte burocrática, se você pode contratar um assistente administrativo ou alguém que vá fazer esse trabalho com facilidade, alguém que entenda bem também desse trabalho, vai fazer isso com facilidade e libera você para você fazer aquilo que você é bom. A gente tem que parar de perder tempo com aquilo que a gente não é tão bom e que não vai atrapalhar se você não desenvolver. Porque aí você fortalece também os seus pontos fortes. Né? Se você fortalece o seu ponto forte, você está empreendendo muito. Esse termômetro também é importante. Né? Por isso que o autoconhecimento ele sempre vai ser vantajoso em qualquer que seja a situação. Porque aí você tendo
criado tudo isso, você sabe o que é que você precisa fazer. Você tem os caminhos, né? Você traz uma clareza muito grande para os próximos passos, né? Empreender um passo por dia. E aí você ter clareza dos próximos passos faz muita diferença na nossa vida. Até pela questão da pressão, né? A pressão de ter resultado, de alcançar objetivos. A gente vai alinhando isso. Né? Eu falei das expectativas, a gente também alinha as expectativas, porque se eu sei que eu não sou boa de venda, então eu sei que eu preciso ter alguém na minha equipe que seja melhor que eu na venda. Seja bom. Entendeu? E que hoje a venda, ela é o que faz o negócio ficar, manter ali a linha de faturamento, digamos, ou crescer, né? E eu quero que quem estiver assistindo aí, coloca aqui nos comentários se você por acaso já se sentiu com alguma dificuldade e não procurou um profissional, coloca aqui só para a gente medir. Aí não precisa ficar com vergonha, pode colocar aqui, porque já aconteceu comigo. Então, eu gostaria que vocês colocassem aqui para a gente medir aí como que está esse nível de preocupação, né? E do que está acontecendo com todo mundo. Então, eu quero que vocês participem aqui nos comentários. E, Célia, só para nós estamos nos últimos minutos, para a gente poder finalizar, o que você acha? Por exemplo, muitos empresários têm alguns vícios, né? Por exemplo, a gente sabe que tudo que é ruim, ele é bom porque tem aquele resultado instantâneo ali, imediato, né? Então, vamos falar ali, fugir um pouco da linha de raciocínio só para você entender. Por exemplo, a pessoa, ela come um chocolate porque ela sente o prazer momentâneo ali no ato, né? E se ela faz um exercício, né, o prazer ele é negativo no ato, mas no futuro que tem ali o resultado positivo. Dentro da gestão, né, emocional, existe esse tipo de vício? E que o empresário ele possa, de certa forma, ali driblar isso e tentar controlar? Não sei se eu fui bem claro. Eu acho que o que você, né, o que eu entendi, veja se é isso mesmo. Tem a questão do prazer imediato, né? O imediatismo, e aí no empreendedorismo o imediatismo é uma coisa muito presente, né? Então, às vezes, eu acho que a pessoa ela tenta trilhar caminhos mais rápidos com comportamentos que às vezes não vai trazer a longo prazo o resultado que ela deseja. Então, assim, a gestão da emoção, ela traz essa coisa, você vai trabalhar também essa coisa do imediatismo, do impulsivo, né, para você tomar decisões. Quando a gente fala de tomada de decisões, a gente traz uma clareza para essa tomada de decisão, e isso inclui tudo, né? Por exemplo, eu trabalho muito com emagrecimento. Emagrecimento, a maior dificuldade das pessoas é lidar com a gratificação imediata, né? O prazer imediato. Então, esse chocolate está aqui, eu quero ele agora, ou eu quero esse prazer agora e o prejuízo que ele vai me trazer, ou eu quero me abdicar desse prazer imediato e ter um resultado a longo prazo. No empreendedorismo não é diferente. A gente tem que ter esse olhar, é a capacidade, e aí é uma das habilidades que a gente desenvolve no autoconhecimento, a capacidade de avaliar consequências. E isso traz muitos resultados, porque a gente está muito acostumado com o imediatismo, com o prazer instantâneo. E assim, você ter domínio sobre esse impulso do prazer imediato faz diferença em todas as áreas da nossa vida. É verdade. Eu vi aqui que algumas pessoas colocaram eu. Muito bom, obrigado pela participação. E agora, assim como vocês também que estão nos assistindo, sabe que existe um caminho a se traçar quando você está perdido, quando você está paralisado, igual disse a Célia, que ali seria o momento que você sabe que você precisa de um profissional e com certeza vai ajudar muito, até mesmo nos resultados, né, da empresa. Então,
Eu acredito que a gente pode trabalhar isso, né? A Célia, inclusive, eu vou pedir mais uma vez, pessoal, entra lá no Instagram da Célia, conhece o trabalho dela. Chegou uma pergunta aqui, como é possível ponderar e controlar a ansiedade diante de tantas mudanças que estamos vivendo nos dias atuais em todos os aspectos? Na Tiara que fez a pergunta. Tá? A capacidade da gente perceber que nem tudo a gente tem controle, né? A gente abrir mão do controle de tudo. Existem coisas, principalmente na questão da ansiedade, a ansiedade, ela traz uma necessidade muito grande de a gente querer controlar tudo. E quando a gente se depara com situações igual a essas atuais, onde a gente não tem controle de nada, então a gente não sabe, né, como vai ser o mês que vem, a gente não sabe como vai ser semana que vem, traz muitas inseguranças. O primeiro passo que a gente tem que entender é perceber o que é que está no nosso controle e aquilo que está no nosso controle, o que é que eu posso fazer para lidar melhor com isso. Né? É um passo, um dos, né? Mas a gente trabalhar a questão de que a gente não está no controle, a gente não tem controle de todas as coisas, é um dos pontos mais importantes nesse processo aí. Porque não dá, não tem como. A ansiedade coloca a gente com essa necessidade de querer controlar tudo e a gente não tem controle de absolutamente nada, né? Pouquíssima coisa a gente tem controle. E aí, assim, é fácil essa ideia do controle, né? Eu gosto muito mais da compreensão. Eu acho que quando a gente compreende, a gente não precisa controlar. É diferente. É verdade. Célia, bateu aqui o nosso tempo. Eu super agradeço mais uma vez a sua disponibilidade. Nós estamos à disposição. Você que quer empreender, você que está empreendendo, está passando por dificuldades, né? A Célia está à disposição de vocês aí para poder atender essa demanda. E nós aqui da Uniconte Contabilidade, nós também estamos à disposição, nós estamos preparados e qualificados para poder te atender. Eu gostaria de também agradecer e parabenizar as pessoas que estão aqui, porque estão interessadas num assunto que é bom para o pessoal de cada um e para a carreira de cada um também. Muito obrigado, Célia. Hoje você atende de maneira online também, presencial? Como que está o seu atendimento? Totalmente online. Meu trabalho é totalmente online, chamada de vídeo. Esse online trouxe uma praticidade, né? Então, hoje... E aí, só para a gente fechar, as pessoas que têm a necessidade não se sentir frágil por conta disso. Né? A gente não sabe tudo, ninguém sabe tudo. Né? Então, quando a gente precisa do auxílio de alguém, não é demérito nenhum a gente precisar de um profissional que seja especialista no assunto. Né? A gente sempre precisa de coisas, e você consultar o especialista em um assunto, você corta caminhos, porque você deixa de sofrer por coisas que aquela pessoa, que o profissional, às vezes vai ter solução para aquele problema muito mais rápido. Né? Então, você queima muita etapa quando você vai direto ao ponto e vai direto naquilo que você precisa e você sabe onde é que está a resposta do seu problema. Ajuda demais. Então, é interessante cada um colocar na cabeça que, por exemplo, a psicologia, procurar um psicólogo é tão normal quanto aquela... quando a pessoa fala assim, eu vou fazer alguns exames de rotina, eu vou passar no médico que é de rotina. Então, a partir de hoje, nós vamos falar, eu vou lá na psicóloga de rotina. Eu vou lá na Célia da rotina, da nossa rotina. Exatamente. É muito simples. Célia, muito obrigado a todos. É o pessoal falando parabéns pela live, gratidão, a live foi maravilhosa. Parabéns, Uniconte e Célia, o Carlos falou. A Andréia de Pado agradecendo também. Em nome da Uniconte, eu agradeço também a participação aqui da Célia e de todos que estão presentes. Célia, um beijo, muito obrigado. E estamos à sua disposição também para o que precisar. Tá bom. Beijo, boa noite a todos. Obrigada. Um abraço, tchau, tchau.